Liderança Emergente em 2003 e Maturidade Acadêmica em 2019. Prêmio Adelmo Geu Filho de Pesquisa em Jornalismo, como pesquisador sênior de 2015 e Personalidade do Ano no Ensino de Jornalismo, Prêmio ABEG de 2021. Elaine Jussara Tavares possui graduação em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em psicologia da comunicação, mestrado em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em serviço social na USP. Experiente na área de comunicação, atuou em diversos jornais, projetos e instituições de ensino, além de ser autora de vários livros, alguns deles sendo Por que é preciso romper as cercas, do MST ao jornalismo de libertação, e Em busca da utopia, os caminhos da reportagem no Brasil dos anos 50 aos anos 90. Foi da direção do Sindicato dos Trabalhadores da UFSC, Sindufs, sendo coordenadora geral por 2 vezes e esteve no Sindicato dos Jornalistas como Conselho Fiscal. É militante da causa do serviço público, está presente na Federação dos Sindicatos das Universidades Brasileiras, FASUBRA, e se articula no Grupo Pensamento Sindical Livre, PS Livre. Atualmente é jornalista e pesquisadora no Instituto de Estudos Latino-Americanos, IEL, da UFSC, e é também programadora e apresentadora na Rádio Comunitária Campeche, além de outros 2 programas. Um diário de música de raiz, chamado Chão de Terra, e outro de entrevistas, o Campo de Peixe. Bom, gente, então para isso, vou pedir para que a Elaine inicie. Quanto tempo? Acho que 30 minutinhos para cada, daí pode passar um pouquinho, a gente vai avisando aí conforme o tempo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer, alegria estar aqui conversando com vocês. Sempre é bom esse diálogo, né, com jovens que estão iniciando aí na nossa difícil carreira de jornalista. Então, queria começar a nossa conversa, né, que fala sobre memória e ditadura e tal, né, pontuando o que é, afinal, uma ditadura, né? Hoje em dia a gente vê muito aí, quem acompanha as notícias, redes sociais, se fala muito de ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela, ditadura na Arábia Saudita, se fala muito de ditadura, né? E a gente tem que caracterizar o que efetivamente é uma ditadura, né? Então, a ditadura se configura num governo extremamente autoritário, com o poder concentrado em uma pessoa ou num partido, que não permite oposição. Então, isso é uma característica básica da ditadura, ou seja, numa ditadura não haveria a possibilidade da gente ter uma imprensa crítica, ou blogs críticos, enfim, né? Então, e só por esse pequeno registro que a gente pode encontrar aí nos dicionários sobre o que é ditadura, a gente já pode ver o que é ditadura ou não, né? Ou caracterizar Cuba como uma ditadura, ou a Venezuela como uma ditadura, ou a Arábia Saudita como uma ditadura. A gente tem condições, né, de compreender o que efetivamente é uma ditadura. Para a gente, como jornalista, a gente não pode ficar falando, né, coisas que não são, né, para a gente não correr o risco de fazer análises erradas e apontar caminhos errados, né. Então, quando a gente fala da ditadura cívico-militar que aconteceu no Brasil nos anos 60, nós estamos falando de um regime desse tipo, um regime de força. É um regime que começou o seu processo com um golpe militar, né, retirou um presidente que tinha sido democraticamente eleito, retirou do poder, teve que ir embora, se exilar, e assumir uma junta militar que, então, a partir daí, começou a governar e, ao longo dos anos, se configurando um regime extremamente autoritário e onde não cabia nenhum tipo de oposição. Então, a gente viveu aí mais de 20 anos nesse processo dentro de um regime ditatorial de verdade. E para a gente entender essa ditadura no Brasil, vocês já devem ter estudado isso, mas eu acredito que muitos não se aprofundam, porque hoje em dia a gente vê uma geração que não estuda muito a história, então acaba tendo um conhecimento muito superficial do que foi a ditadura militar e por que ela aconteceu. A ditadura que aconteceu em 1964, ela não foi um raio no céu azul, ela foi fruto de todo um processo de lutas que estavam acontecendo no Brasil e também na América Latina, de lutas lutando por soberania, por independência, os países, cada um querendo construir sua própria realidade, seu próprio modo de ser, e configurado dentro de um momento na história em que houve uma revolução
revolução muito importante, a Revolução Cubana, de 1959, que apontou um caminho totalmente diferente daquilo que estava configurado para os países da América Latina. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo meio que foi separado em uma parte ficou sob digamos assim, sob o comando, né, do mundo socialista, da União Soviética, e a outra parte do mundo ficou sob o comando dos Estados Unidos, né, que foram os dois países que, de certa forma, venceram a guerra, a Segunda Grande Guerra. Então, eles fizeram um acordo lá e disseram, aqui tu não entra, aqui tu não entra. E assim o mundo foi se configurando. Só que em 1959, os cubanos decidiram que ali, naquela ilha, eles iam construir um mundo diferente do mundo capitalista proposto pelos Estados Unidos. E constituíram uma revolução. E venceram essa revolução, derrubaram uma ditadura, e aquilo foi muito importante, porque aquilo abriu uma perspectiva para toda a América Latina. Inclusive, para a gente considerar a nossa própria história, logo em 1960 ou 61, o Fidel esteve no Brasil, o Che Guevara esteve no Brasil. Então, o Brasil vivia uma efervescência também no começo dos anos 60, 59, 60, 61, 62, onde as lutas populares, as lutas no campo eram muito fortes, estavam crescendo de maneira gigantesca. E aí teve essa situação do Jânio Quadros, que renunciou, né, pensando que o povo ia chamar ele de volta, o povo não chamou, e aí o João Goulart assumiu o governo como vice. Naquela época, o vice era eleito separadamente, então por isso que muitas vezes o presidente tinha uma linha e o vice tinha outra, era bem maluco para governar, mas enfim. O Jango tinha sido eleito vice-presidente pelo voto, né, popular, então era lógico que ele assumisse a presidência. E já aí deu uma maior bagunça, um maior conflito, porque obviamente que quando o Jânio renunciou, a classe dominante que já estava apavorada com o Jânio, porque o Jânio foi quem trouxe o Fidel, o Jânio foi quem trouxe o Che, o Jânio condecorou o Che Guevara, né, deu uma medalha para ele, então, assim, estava todo mundo apavorado com os caminhos que o Brasil poderia seguir, e o Jango tinha um perfil mais popular. O Jango não era um socialista, obviamente, né, não era um comunista, mas ele tinha um perfil nacional popular, e ele tinha propostas, o partido dele tinha propostas que diziam respeito à soberania brasileira, à articulação das lutas sociais, que os movimentos sociais pudessem ter voz e vez dentro do processo de discussão do país. Então, assim, foi um momento assim, muito perturbador para a classe dominante brasileira. Então, a Revolução Cubana lá bombando e virando um exemplo para o mundo, e aqui no Brasil nós, com vários movimentos muito fortes de luta sindical, de luta no campo, nas ligas camponesas eram fortíssimas. Tínhamos uma imprensa sindical, uma imprensa popular muito forte também no início dos anos 60, e todo esse movimento caminhando em direção daquilo que o Jango queria propor para o Brasil, que eram as famosas reformas de base, né, que eram mudanças estruturais importantes no país, saindo da tutela dos Estados Unidos, saindo dos trilhos propostos pelos Estados Unidos para o Brasil. Então, essa situação, essa conjuntura nacional, latino-americana e mundial, né, foi muito importante para que o golpe acontecesse da maneira como aconteceu. Como os Estados Unidos viram que em toda a América Latina esses processos de luta popular estavam fortes, estavam crescendo e se inspirando na Revolução Cubana, obviamente eles compreenderam lá em cima que, podemos perder toda a América Latina para o bloco socialista, né, para a órbita da União Soviética, então vamos interferir. Então eles criaram todo um programa, ou seja, a ditadura não foi uma coisa que aconteceu no Brasil por uma conjuntura local unicamente, ela foi uma conjuntura latino-americana, geopolítica mundial, né? Então diz respeito a todo esse momento que a gente vivia no mundo. E os Estados Unidos criou toda uma lógica, né, que depois foi construindo, financiando, organizando ditaduras em toda a América Latina. Vocês sabem, nós tivemos aqui na América Latina praticamente todos os países viveram ditaduras.
ditadura nesse período dos anos 60, 70, por conta disso, para que fosse impedido de que essa vertente mais socialista, mais nacionalista e popular, ela fosse apagada da nossa cabeça. Né? Algumas ditaduras mais pesadas, mais selvagens, mais sanguinárias, outras menos, mas praticamente todos os países passaram por isso. E aqui nós, então, em 64, nos coube. Né? Aí qual o papel da mídia? Né? A gente viu aqui no nosso negocinho ali dizendo a dubiedade do jornalismo na ditadura militar. Dubiedade zero. Né? Não havia dubiedade do jornalismo na ditadura militar. Havia um jornalismo hegemônico oficial que imediatamente aderiu ao golpe, inclusive antes, né, fazendo campanha pelo golpe, criando fatos que levassem a população a temer o governo de João Goulart. Então, assim, a gente vai ver pouco tempo antes do golpe os grandes jornais divulgando que estava chegando o comunismo, que o comunismo ia mudar a vida de todo mundo, que a mesma história que a gente ouve agora, o comunismo vai roubar teu carro, tua casa, enfim, todo esse conto da carochinha, né, que até hoje é reproduzido de maneira absolutamente inacreditável, ainda há quem creia nisso, né? Mas enfim, e isso tudo foi construído, então assim, toda uma construção comunicacional, né, dos jornais, dos grandes jornais que eram o grande poder jornalístico da época, as revistas semanais e a televisão, né? E é também muito importante a gente lembrar que a partir do momento do golpe, quando se dá o golpe em 64, inicia aí uma